Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver a atividade mapa da disciplina História da Filosofia. Lembrando que eu sou aluna do curso da segunda licenciatura em Filosofia, então pode ser que de repente essa atividade ela seja diferente para os alunos da graduação integral. Aqui a gente vai ter essa marca d'água bem discreta, mas dá para ler, eu vou ler para vocês o que deve ser feito no trabalho. Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, desenvolveu uma teoria sobre as causas dos fenômenos que visa explicar por que as coisas existem, mudam ou são como são. Ele propôs que, para entender completamente qualquer objeto ou acontecimento, devemos considerar 4 tipos de causa. A material. O que seria então essa causa material? Vai se referir a algo que é feito, ou seja, uma substância ou objeto do que ele é composto. Então, por exemplo, uma cadeira. A gente vai estar falando então da madeira em uma cadeira, ou o objeto que eu vou escolher, uma estátua. Então, qual é o material dessa estátua? O mármore. A causa formal, a forma ou a estrutura que define o objeto. Então, qual é a forma de uma cadeira e qual a forma de uma estátua? Então, a cadeira ela vai ter um formato, ela de repente pode ser um círculo, ela pode ter o formato de um quadrado. A estátua, qual seria o formato dessa estátua? Ela vai ter o formato de uma pessoa, ela vai ter o formato de algum animal. Qual a forma que esse objeto ele vai ter? Causa eficiente, ela se refere ao agente ou à força responsável pela criação do objeto. Então, quem que fez esse objeto? O carpinteiro, então, nesse caso, ele fez a cadeira. No caso da estátua, foi um escultor que a criou. E a causa final, para que serve esse objeto? Qual o propósito dele? Então, para que serve a cadeira? Ela serve para sentar. E a estátua, ela serve então para representar ou decorar determinado objeto. Então, a atividade mapa, o que deve ser feito? Escolher um objeto simples do seu cotidiano e fazer a análise das 4 causas. Em seguida, fazer uma explicação breve respondendo às questões abaixo. E se você tiver, de repente, tiver feito alguma pesquisa em algum site, colocar as referências abaixo. O objeto que eu escolhi, então, foi a janela. Então, a causa material, janela, do que a janela é feita? No caso, a janela que eu observei, de madeira e de vidro. Pode ser, de repente, uma janela de alumínio, pode ser qualquer material que for. A causa formal, qual o formato? Ela era quadrada, mas de repente poderia ser uma janela retangular, poderia ser um triângulo, poderia ser um círculo também. Causa eficiente, quem que fez então essa janela? O serralheiro que fez, ou de repente poderia ser o pedreiro ou qualquer outra pessoa. E a causa final, para que serve a janela? Então a janela ela foi feita para barrar a chuva, para proteger do sol, para ventilar um ambiente e de repente para indicar que não há ninguém em casa. Agora, igual aqui em cima que ele colocou, que a gente deve escrever uma explicação breve sobre as perguntinhas que a gente vai ter aqui abaixo. Então, por exemplo, a causa material se refere à matéria-prima do qual uma coisa é feita e ao que compõe fisicamente o objeto. Então, no caso de uma janela, sua causa material ela pode ser qualquer uma. Pode ser o vidro, pode ser madeira, alumínio ou PVC, ou seja, são os materiais que formam a sua estrutura. A causa formal é a forma ou a estrutura que define o objeto. Então, no caso da janela, ela é caracterizada por o quê? Por ser uma abertura em uma parede com moldura e muitas vezes com partes móveis que permitem abrir ou fechar. Causa eficiente, o agente responsável pelo objeto. Então, para a janela, a causa eficiente ela seria o profissional que a construiu, que a instalou. Pode ser o quê? Um carpinteiro, um serralheiro, uma empresa especializada que construiu o objeto também é válida. E a causa final, para que ela existe? Então, ela tem como final, uma causa final permitir a entrada de luz e ar, proporcionar ventilação, permitir a visão do ambiente externo, além de contribuir para o conforto e estética de um espaço. Em seguida, você deve criar um pequeno parágrafo, um pequeno textinho,
sobre a causa que você escolheu. Então, ao observar uma simples janela, podemos perceber como a teoria das 4 causas ela nos ajuda a entender o objeto de uma maneira mais profunda, considerando desde a sua composição até o seu propósito. Então, esse é um método de análise aristotélico que ela pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa do mundo. Então, você vai pegar um objeto, do que ele é feito, por que ele foi feito, para que ele serve. Então, é uma atividade bem interessante para se fazer. Aqui embaixo, então, as referências que eu usei, então, o próprio material. Eu dei uma leve pesquisada com relação à história das janelas, para ver se tinha alguma informação a mais sobre isso. E essa é a atividade mapa que vocês devem fazer. Muito obrigada!